Eu pedi para Deus uma palavra para essa igreja, e eu creio, queridos, que em primeiro lugar o Espírito Santo está aqui. Você crê nisso? Então Deus vai falar, amém? E eu acredito que em específico tem pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra. Na verdade, todos nós vamos beneficiar com a palavra, porque ela nunca volta vazia. Quantos entendem? Mas eu creio também que em específico vai abençoar algumas pessoas nesse lugar, porque o que eu pedi para Deus, Deus, me dá uma palavra para aquela igreja, Senhor, qual é a palavra que Tu tens para aquele povo? E a palavra que ficou bem clara, que eu ouvi, que o Espírito Santo soprou no meu coração, é esperança. Dá glória a Deus, igreja. Esperança. Eu não sei para quem não sei onde está, eu vou estar pregando, mas eu creio que Deus vai ministrar para pessoas aqui, que talvez você verdadeiramente tenha passado momentos difíceis. Quem sabe você está pensando em desistir, ou sente que sua fé não está não está como deveria estar. Quem sabe você perdeu esperança na sua condição financeira, perdeu esperança com relação à sua saúde, esperança de talvez um dia Deus poder te usar. Eu não sei para quem talvez você tenha tido dificuldades na sua família, mas Deus tem uma palavra de esperança para a tua vida nesse dia. Você está no lugar certo, e nós vamos orar e nós vamos pedir para Deus estar fazendo o que Ele quer, amém? Vamos abrir um texto que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Deus vai ter uma palavra de esperança para a sua vida nesse dia. 2 Reis, eu estou lendo da Revista Atualizada, ao meio da Revista Atualizada. 2 Reis 4, versículo 1 ao 7. Muito bom estar aqui novamente com os irmãos. A gente estava vindo de carro e usamos o GPS. E o GPS nosso está em inglês, né? Então, na hora de entrar aqui, ele falava: "In 600 meters, make a right to Vilar dos Teles." Glória a Deus. Aleluia. Estamos no lugar certo, graças a Deus. Escute o que a palavra de Deus tem para dizer para você. 2 Reis 4, 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: "Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos." Eliseu lhe perguntou: "Que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa." Ela respondeu: "Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite." Então disse ele: "Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia." Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: "Chega-me aqui mais uma vasilha." Mas ele respondeu: "Não há mais vasilha nenhuma." E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: "Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto." Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, nós nos escondemos atrás da Tua palavra, Senhor, atrás da Tua cruz, Senhor. E declaramos que, Senhor Deus, essa palavra vai causar o efeito que Tu desejas, ó Pai. Desde já repreendemos todo o mal, Pai, toda a tentativa de distrair, Senhor, tirar o foco, Senhor, e declaramos, Senhor, que fazemos uma demanda na unção que está nesse lugar, Pai, unção que Tu nos dá para ministrar essa palavra, Pai, e que Deus, ela possa, Deus, verdadeiramente transformar a vida, Senhor, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Aqui nós temos um texto do Antigo Testamento, onde havia uma viúva que estava passando por apuros, estava com uma dificuldade. Naquela cultura, uma mulher ficar sem o seu esposo seria algo muito terrível, porque ela verdadeiramente não tinha condição de se suportar financeiramente.
E não só, se isso não bastasse, essa dificuldade que ela tinha, a única esperança, de repente, que ela teria, que os seus filhos pudessem trabalhar e prover para ela, os filhos estavam agora sob risco de serem tomados como escravos. E ela se vê numa circunstância terrível, sem saber o que fazer. E ela faz uma coisa e nós vamos estar citando algumas coisas aqui, que ela fez, que foram essenciais para ela obter o milagre que ela precisava, que ela veio a obter da parte de Deus. Tem alguém aqui que precisa de um milagre? Pode levantar sua mão. Precisa de um milagre em alguma área da sua vida, financeira, sentimental, familiar. Alguém de repente solteiro, tem solteiros aqui? Levanta a mão, bem alto, para quem é solteiro também poder ver. Amém. Aleluia. Isso, tem gente fazendo assim, ó. Estou disponível. De repente você está com uma situação que você acha, poxa, eu estou com uma idade que não dá mais, é impossível. Ou de repente você está com um cônjuge que está desviado, está afastado, ou talvez não conhece o Senhor. Quem sabe uma questão financeira, você se vê verdadeiramente num labirinto financeiro, você parece que vai conseguir, aí vem outra coisa que te faz ter que recuar e fazer a volta novamente. Essa mulher estava com um problemaço, estava com uma encrenca, mas ela fez algumas coisas que nós vamos citar, que abençoou a vida dela, e não sei como exatamente vai ser para você especificamente, mas se você prestar atenção e ouvir com ouvidos espirituais, vai ter sim, você pode experimentar uma grande virada na sua vida, inclusive um milagre que você tem esperado, amém? Então, essa mulher fez algumas coisas. A primeira coisa que eu quero citar é que quando você estiver em aperto, vai para a pessoa certa, vai para Deus. Quando você estiver em aperto, queridos, busque a pessoa certa, busque ao Senhor Deus. Ela fez a coisa certa, ela foi para o homem de Deus, ela foi para o profeta, ela buscou uma palavra, e aqui tem palavra, glória a Deus. Essa igreja tem profeta, amém, queridos? Essa igreja tem palavra. Escute a palavra do teu profeta, escute a palavra do teu pastor. Essa mulher não tentou resolver os problemas da forma dela, ela foi diretamente ao homem de Deus. Não procure dar jeitinho, amém, queridos? O brasileiro é conhecido pelo jeitinho, mas a gente não trabalha assim, a gente trabalha por revelação, amém? Ela foi diretamente ao homem de Deus. Você precisa de uma revelação, você está em apuro, você está em aperto, você está com uma dificuldade, uma necessidade de um milagre. Busque uma revelação, busque uma estratégia da parte de Deus. Ela foi para o homem de Deus, e é claro que nós entendemos que pessoas são usadas profeticamente, amém? Existe o dom da profecia, e não é errado você buscar uma palavra profética de alguém, mas também é necessário muitas vezes nós mesmos dobrarmos os nossos joelhos, e desenvolver a nossa intimidade com Deus, falar com Deus, ouvir o que Ele tem para falar, porque é nesse relacionamento que a gente vai ter respostas para as nossas aflições e as nossas decisões que nós precisamos tomar. Amém, queridos? Eu já tive muitas experiências de estar indo numa direção e pedir para Deus, Deus me dá sabedoria para o que eu faço aqui? E Deus dá sempre uma palavra para a gente. Se você tem a humildade de ir buscar, se você tem a humildade de perguntar, se você reconhece que você sozinho não consegue, você precisa de uma palavra de Deus. Aleluia. Ela foi diretamente falar com o homem de Deus. Quando você estiver em aperto, querido, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Não tenha vergonha de pedir, não tenha vergonha de se expor, de falar, Deus, eu preciso de uma palavra para a minha vida. E escute o que Deus tem para falar. Então ela foi para o homem de Deus, pediu uma palavra. E aí ele chega para ela e fala assim, o que eu posso te ajudar? O que você tem na sua casa? E aqui tem outro ponto que nós gostaríamos de falar com você. Reconheça o que você já tem. Diga assim comigo, eu reconheço, a partir de hoje, o que eu já tenho. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, queridos.
Deus vai falar, está falando com pessoas aqui. Reconheça o que você já tem. Essa viúva tinha uma mentalidade de escassez. Ela só conseguia enxergar o que ela não tinha. Eu não tenho marido. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho comida. Não tenho solução. E isso acontece às vezes com a gente, quando a gente está com uma angústia, com uma aflição, com uma dificuldade. A tendência é a gente só olhar o que a gente não tem. Mas Deus está te desafiando nessa noite. Descubra e reconheça o que você já tem. O que você já tem na sua vida. O que você já tem na sua família. O que você já tem na sua casa. Deus trabalha assim, queridos. Lembra da multiplicação dos pães? Deus não fez pão aparecer de repente sem ter algo para trabalhar. Deus gosta de trabalhar com fé, queridos. Com a fé das pessoas. O que você traz para Ele, Ele é capaz de multiplicar. O que você tem na sua casa, Ele é capaz de multiplicar. Essa viúva estava com a mentalidade de escassez. Não vai ter tempo, não vai dar tempo. Meus filhos vão ser tirados, eu vou perder tudo. Essa mentalidade de escassez dificulta a gente entender, mas Deus, usando a boca do profeta, desafiou ela. O que você tem na sua casa? E eu quero perguntar para você ousadamente: o que você tem na sua casa? Está passando dificuldade? O que tem na sua casa? Tem um desafio financeiro? O que tem na sua casa? Glória a Deus. Ou vocês queriam que a gente desse uma palavra e a situação mudasse completamente sem a sua participação? Geralmente o milagre trabalha quando a gente traz algo para Deus. Quantos entendem? Digam amém. Às vezes e não é errado vir ao altar buscar oração, faz parte, queridos. Eu gosto de buscar a minha bênção no altar, eu recebo muita coisa no altar. E muitas vezes Deus vai falar para você o que você já tem na sua vida. Eu lembro do exemplo do meu pai. Meu pai, uma vez num culto assim, ele tinha naquela época 3 filhos para criar, nós éramos 3, anos 70, o início dos anos 80, passando dificuldade financeira, e ele foi num culto assim como esse aqui, e o pastor o desafiou, lembrando de Moisés e a sarça ardente, e Deus falando com Moisés: o que você tem na sua mão, Moisés? E aquilo caiu como revelação para o meu pai. O que eu tenho na minha mão? O que eu tenho na minha casa? Meu pai pensou: eu tenho um carro. Aí ele pegou aquele carro e saiu viajando pelo Rio Grande do Sul todo, vendendo. Ele pegava roupas atacado em São Paulo e vendia de vilarejo em vilarejo. Ele virou um vendedor ambulante. Ele usou o que estava disponível. Ele usou o que estava nas mãos dele, queridos. O que você tem na sua casa? Eu lembro que a minha mãe já fez sacolé. Pastor, você está nos Estados Unidos, tem uma vida tranquila. Mas eu sei o que é passar dificuldades. Minha mãe já fez sacolé, queridos. E era o melhor sacolé ali no nosso bairro ali, da nossa vila. Minha mãe já fez pão para fora. Minha mãe já fez, lembra daquelas, não, acho que é só o pessoal que é bem jovem não vai lembrar, mas os mais antigos vão lembrar. Lembra quando tinha aqueles gesso que eram pintados e as pessoas botavam na geladeira? Lembra disso? Minha mãe fazia isso, pintava e a gente saía para vender aquilo, queridos. Aleluia. O que tem não estou dizendo que você vai vender gesso, amém, queridos? Amém? A estratégia vai ser diferente para pessoas diferentes. Mas o que tem na sua casa? De repente tem um computador ali que está parado. De repente você tem uma habilidade, um talento que está pegando teia de aranha. Emprega isso. Trabalhe com o que você tem. Pastor, eu sou solteira, está difícil, eu estou encalhada. Mas você está viva. Pega uma maquiagem e trabalha com o que você tem. Amém? Faz por onde? Isso. Os solteiros têm que dar glória a Deus. Faz o que você pode com o que você tem. Amém? De preferência coloca um desodorante legal também, um perfuminho. Isso vai fazer diferença. Amém?
Essa viúva, ela estava com a cabeça de o que eu não tenho. E o homem de Deus, a palavra de Deus veio: o que você tem na sua casa. E tem pessoas aqui que eu creio que em nome de Jesus, Deus vai falar para você: você já tem algo na sua casa, você já tem algo na sua vida, você tem algo ainda que Deus já te deu, que você vai multiplicar para a glória dEle, e vai fazer a diferença, porque Deus trabalha com o que você já tem. O que você já tem na sua casa é a matéria-prima para o seu milagre. O que você já tem na sua casa é o que Deus vai multiplicar. Aleluia! O que você já tem é o que Deus vai usar para abençoar a tua vida, queridos, e a vida de muitas outras pessoas. Todos nós temos a capacidade de focar em algo. Nós temos a capacidade de focar em algo. E você pode também mudar o seu foco. Pare de olhar para o que você não tem. Pare de olhar para a dificuldade. Foque no que Deus te deu. Preste atenção e coloque seus olhos no autor e consumador da tua fé, que é Jesus. Você tem essa capacidade. O que tem na sua casa? Porque o que você já tem é o que Deus vai multiplicar sobrenaturalmente. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que o profeta falou para ela: vá para fora. Às vezes a gente está muito acomodado. Eu falei recentemente numa pregação sobre fé. Eu falei recentemente, eu quero citar aqui também. Às vezes a gente está muito acomodado e a gente coloca muita coisa na conta de Deus. Se Deus fizer. E a gente pode sim falar, se Deus quiser, porque tudo que nós fazemos, nós queremos que seja a vontade de Deus, amém? Mas às vezes a gente coloca coisas na conta de Deus que na verdade Deus já fez, e Ele deixa a responsabilidade para nós decidirmos. Às vezes a gente fica dizendo: eu estou esperando Deus fazer, sendo que na verdade Deus já fez, queridos. Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Ele já mandou seu Filho para morrer na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Ele já te deu a cura. Você não tem que, se Deus me curar. Não, Ele já te curou. É só você crer no que Ele já fez. Então, e nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Aqui essa mulher foi desafiada. Ela estava de repente dentro da sua casa, estava triste, sem esperança, desesperançosa. O que eu vou fazer? Com medo de baterem na porta dela e ser os credores que iam buscar os filhos dela. Querido, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, sair dessa mesmice. Vá para fora, não fique na sua casa, não fique parado esperando as coisas acontecerem. Mas eu estou sem emprego, não está vindo nada para mim. Vá para a rua, vá para fora, vá à luta, queridos. Realmente nessa parte, geralmente o pessoal não dá amém muito alto, não. Eu vou falar para o pessoal desse lado aqui: quer a vitória, quer a bênção? Vá à luta! Ouviu lá? Ouviu? Amém. Vá à luta, querido. Não fique nessa condição sem esperança. Eu estou encurralado, eu não sei o que vai acontecer comigo. Levante-se. Pare de olhar para baixo. Pare de olhar para tudo que está dando errado. Você está vivo, você está aqui hoje, você não está amarrado numa cama de hospital, de repente com um monte de fios no seu braço, e mesmo que estivesse, ainda haveria esperança. A esperança para a sua situação. God help me, Senhor me ajuda. A esperança para a sua situação. Por mais difícil que ela esteja, Deus me trouxe aqui para te dizer: há esperança para você, há esperança, há esperança. Deus vai fazer um milagre nessa situação, e para isso, levante-se, para isso, saia dessa situação de desespero, creia no Senhor, creia que é possível, vá para fora dessa situação. Chega de ficar naquela apatia, esperando tudo melhorar sozinho. Deus conta com você. Tem uma atitude de fé, e nesse seu levantar, Deus vai fazer. Aleluia. Tem gente de fé aqui, amém? Você tem algo que o mundo precisa. Você tem algo que a sociedade precisa. Você tem algo que essa geração precisa.
E está aqui dentro, está aqui, nesse lugar, homens, mulheres tremendos em Deus, que estão trancados dentro de você, esperando somente uma decisão, uma atitude de se levantar, e falar: eu estou disponível, Deus, usa-me, Senhor, eu vou sair da minha zona de conforto. Eu lembro de uma história de uma mulher, lá nos Estados Unidos. Ela sofria de depressão, e quem já passou por isso sabe que não é fácil, queridos. Quem já conhece, tem um ente querido que sofre de depressão, é muito, muito difícil. E ela ouviu um conselho. A pessoa que estava aconselhando ela disse: o que você sabe fazer bem, que você pode abençoar outra pessoa, você pode ajudar outra pessoa? E ela pensou assim: bom, eu sei fazer uns cookies, né? Uns biscoitos de chocolate. Então, faz isso. Faz biscoito de chocolate e abençoa algumas pessoas. Essa mulher começou a fazer biscoito de chocolate e abençoava as pessoas, entregava vizinhos, colegas. E ela experimentou uma grande melhora nos seus sintomas, quando ela parou de olhar só para si mesma e começou a olhar como ela podia fazer a diferença na vida de outra pessoa. Aleluia, aleluia. Olhe para fora, não fique só olhando para dentro. Se você olhar para dentro, você vai ver muitas razões para ficar sem esperança, para a sua alma, para as suas dificuldades, para as suas questões, para os seus, talvez, tudo que você já passou. Comece a olhar para fora, comece a olhar para quem está precisando. Em 2008, os Estados Unidos passou por uma crise que foi chamada a Grande Recessão. Pessoas perderam o emprego, pessoas perderam suas casas, porque não conseguiam pagar a prestação da hipoteca. Foi algo muito difícil. E uma mulher, e muitas pessoas perdendo, né, a sua casa, uma situação difícil, e uma mulher que estava nessa situação. O banco estava vindo atrás do imóvel que ela não estava podendo pagar mais. Aí ela fez o que eu estou dizendo para vocês: levantou-se, e ela falou assim: o que eu posso fazer? Eu tenho uma receita de bolo de maçã. E ela começou a fazer bolo de maçã. Quantos entendem, digam amém. Era o que ela fazia bem. Aí o que aconteceu? Deus botou fé na fé dela, né? Vou usando uma expressão popular. Mas Deus acreditou, Deus abençoou a atitude de fé dessa mulher, que simplesmente fez bolos de maçã e começou a vender. Sabe o que aconteceu? Ela começou a vender mais, e começou a vender mais, começou a vender mais. Sabe o que aconteceu? Ela conseguiu pagar o imóvel, ela não perdeu a casa dela. E não foi só isso, ela foi convidada para falar na televisão, que o pessoal falou: cara, aqui tem uma história de superação. Muita gente perdendo a casa, essa mulher tem uma história, ela conseguiu superar o que está todo mundo sofrendo e perdendo. Ela conseguiu com um bolo de maçã. Ela foi parar na televisão e fizeram até um filme dela. Tem um filme chamado, como é que é o nome? Bolo de Maçã da Hipoteca. Esse é o nome do filme, de 2014. Fizeram um filme da história dessa mulher, porque ela inspirou tantas pessoas. Querido, deixa eu falar uma coisa para você: Deus não trabalha com reclamação. Deus não trabalha com reclamação. Deus precisa de uma atitude de fé, de alguém que ousa se levantar e sair para fora da sua zona de conforto. Aquela mulher ouviu uma palavra e ela levantou-se e saiu para fora para tomar uma atitude baseada no que Deus tinha falado. Amém, queridos? Vou continuando. Quantos entendem até aqui, diga amém. Outro exemplo. Um homem nos Estados Unidos, algumas décadas atrás, ele estava se aposentando, recebeu o primeiro cheque do governo de aposentadoria, $105. Não dava para viver com aquilo. E aí ele pensou: o que eu tenho na minha mão? O que eu posso fazer? Ele saiu para fora. Ele tinha uma receita de frango frito, pastores. Receita de frangos fritos. E ele começou a bater de porta em porta, restaurante em restaurante. Não quero. Sabe quantos nãos, respostas negativas ele recebeu?
1009. Você conseguiria sair à luta, bater em 1009 portas ouvindo não e continuar? Ele continuou. Sabe o que aconteceu? Esse homem se tornou um multimilionário. Hoje ele já partiu, né? Ele já faz algum tempo. Mas esse homem ficou um multimilionário. Ele se tornou o dono do KFC, Kentucky Fried Chicken. A receita dele foi para o mundo inteiro. Há restaurantes pelo mundo, espalhados pelo mundo inteiro. Tudo porque um homem não se satisfez com aquela situação e ousou acreditar que podia ter mais para a vida dele. Sabe, queridos, eu acredito que o problema não é que a gente não faz a coisa certa. A gente até faz a coisa certa. Mas sabe qual é o problema? É que muitos de nós não estamos dispostos a perseverar em continuar fazendo a coisa certa até que a gente obtenha um resultado. Imagina se ele tivesse parado na 1008. Ele estaria quebrado financeiramente até hoje. Eu sinto de dizer que talvez há pessoas aqui que você já desistiu de algumas coisas, mas ainda há esperança para você. Tente de novo, tente debaixo de uma palavra dada pelo Espírito Santo para a tua vida. Também não é sair por presunção eu vou fazer acontecer. Não, queridos, é debaixo de uma palavra. A gente caminha debaixo de uma palavra, amém, queridos? Vamos continuar. Está disposto a ir à luta? Levanta a mão. Amém. Mas faltou convicção nesse amém. Está disposto a ir à luta? Agora sim. Sabe mais o que ela fez? Baseado numa palavra do profeta. Sabe o que o profeta falou para ela? Vá, sai para a rua, vai e pede emprestado. O quê? Não parece fazer sentido. Ela entrou, o problema dela foi causado pela dívida do marido. Quantos entendem? Esse marido tinha adquirido dívidas, faleceu, e agora ela estava com aquela situação horrível. Então às vezes Deus vai te falar coisas que não parecem não fazer sentido. Imagina, vai e pede emprestado vasilhas. Quê? Eu entrei em problema por causa de vasilhas, de pedir emprestado. Agora Deus está me mandando pedir emprestado? Tá. Agora, querido, eu estou falando aqui uma coisa, preste atenção. Não estamos dando autorização para você passar o cartão de crédito, para comer, comprar aquela bolsa que você quer, amém, queridos? Comprar tudo no cartão. Não é isso que eu estou falando. O que você vai ver que acontece aqui nesse milagre, queridos, é que existe uma diferença entre dívida produtiva e dívida improdutiva. Repita comigo: dívida produtiva e dívida improdutiva. A improdutiva você já sabe, é quando você passa cartão para comer uma pizza, que você está esganado para comer no fim de semana. Você passa lá porque gostou daquela bolsa, que você quer muito aquele item, né? Eu quero o último controle do Xbox, não sei o que lá. Aí você taca ali cartão. Isso é uma dívida improdutiva, sabe por quê? Porque ela está tirando dinheiro do seu bolso e não está produzindo nada para você. Essa é uma receita para você ficar pobre e permanecer pobre e nunca sair da situação financeira difícil. Agora, uma dívida produtiva, isso é usado por investidores, por homens de negócio. O que ele faz? Ele usa um capital e emprega para poder ampliar o seu negócio, para fazer mais dinheiro, para comprar imóveis que vão colocar dinheiro no bolso dele. Essa é a diferença de mentalidade, queridos. Às vezes a gente está muito... Eu acho que é só lá nos Estados Unidos, aqui não tem disso, que a pessoa gasta e gasta porque quer aparentar rico. Tem que ter aquela camisa com aquela marca, tem que ter aquele tênis, aquela bolsa de marca, e às vezes você está aparentando ter muita riqueza, mas o que você tem é uma dívida terrível. Você está parecendo rico, mas não é. É melhor você não parecer rico e ter condições do que parecer e não ter. Quando se entende, diga amém. Então a gente precisa mudar a nossa forma de pensamento. Aprenda a empregar finanças a seu favor, queridos. Eu não sei para quem é aqui, mas, amém, queridos? Existe uma diferença entre dívida produtiva e improdutiva. Aqui ele estava dizendo para ela: vai, pega vasilhas e você vai ser uma bênção. Aleluia. Aleluia. Ela obedeceu e saiu
conseguiu as vasilhas. E o homem de Deus falou assim: não poucas. Ou seja, vai e pede emprestado tantas quantas você puder. Amém, queridos? Também não estou dando autorização para você pedir dinheiro emprestado para o irmão. O pastor pregou que tem que pedir emprestado. Me passa uns vintão aí que eu estou precisando. Não é isso, não. Não é isso, amém? Não é pretexto para você se enrolar, amém, queridos? Mas nesse caso aqui foi o que aconteceu. Ele fala, vai e busca recipientes vazios. Recipientes vazios. O milagre, queridos, vai acontecer quando nós estivermos verdadeiramente vazios de nós mesmos. Vazios do nosso ego, vazios dos nossos achismos, vazios das nossas opiniões. O milagre acontece quando a gente está humilde o bastante para dizer: só Tu és a Deus, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu não consigo sozinho. Eu preciso da Tua ajuda, ó Deus. Quando você está vazio de si mesmo, Deus vai te encher cada vez mais e o milagre vai ser tremendo, queridos. Quando ele fala também vazias, não poucas, eu estou correndo por causa do tempo. Deus estava desafiando aquela mulher a viver da fé, viver em fé, pensar grande. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: pensa grande, meu irmão. Pense grande. Isso aqui é resultado de pensar grande. Amém? Dá glória a Deus, igreja. Essa viúva tinha uma palavra profética e o profeta falou assim: vai e pega muitas vasilhas, não poucas. Sabe qual é o problema? Muitas vezes que a gente não vê o milagre, que a gente quer um pouquinho só para a gente. A gente quer um pouquinho só para a gente. Ah não, eu consigo viver com isso aqui e tá bom. Mas é só para você? Vai ser só para... você quer a bênção só para você então? Não é para também transbordar para a tua igreja? Não é para transbordar para a tua família? Não é para transbordar mais e poder abençoar outras vidas? Muda essa forma de pensar, meu querido, e você vai viver o milagre. Já pensou alguém passar na sua vida que está com um problemaço e você dizer assim: hoje eu vou fazer a diferença aqui, e você escrever um cheque lá, mandar um pix e resolver a situação daquela pessoa, para a glória do nome do Senhor Jesus? Quem gostaria de ser capaz de fazer isso? Em vez de só estar, como é que eu pago a conta do mês? Não, Deus está me abençoando tanto que eu vou pagar a conta do mês daquela pessoa lá. Aí Deus vai falar: agora eu posso te prosperar, porque você está querendo, não é só para você, é para os outros também. Receba quem quiser. Outra coisa que ele disse, isso aqui é para também dar esperança para você que está sofrendo, queridos. Entre e feche a porta. Ele disse para ele: pega as vasilhas emprestado, entra com você e os seus filhos e fecha a porta. Sabe por que tem que fechar a porta, queridos? Porque nem todo mundo está qualificado para testemunhar o milagre acontecendo. Nem todo mundo está pronto para ver testemunha do processo ocorrendo. Tem muito invejoso. Aqui em Vilares Teles não tem, em nome de Jesus. Em outros lugares tem. Tem muito invejoso, tem pessoas que não têm fé, que jogam dúvida na pessoa, que jogam medo. Eu não sei se já contei o testemunho do meu pai. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele queria muito ser caminhoneiro lá. E uma pessoa disse: você não vai ter condição de ser caminhoneiro, e lá dá muito dinheiro ser caminhoneiro. E a pessoa falou tanto, botou tanta dúvida, tanta falta de fé, tanta palavra de incredulidade, que meu pai desistiu. E ele ficou anos trabalhando em empregos que não era o que ele queria, até que um dia ele se levantou, e ele creu que podia, e ele foi e fez o teste. Ele estava com 50 anos de idade. Meu pai foi caminhoneiro e ele se aposentou como caminhoneiro nos Estados Unidos. Quem pode dar glória a Deus, diga amém. Então, queridos, nem todo mundo está apto para ouvir os seus sonhos. Nem todo mundo quer ver você prosperar e ter um milagre na sua vida. Tem pessoas que verdadeiramente você tem que deixar de fora. Bata a porta na cara dessas pessoas, deixe elas de fora.
Às vezes tem amigos, querido, que você só não está no nível maior com Deus, no seu ministério, porque você vai sempre falar com aquela pessoa, e essa pessoa fala para você, eu conheço como você é, você querer ser pastor, você querer ser diácono, você querer ser uma bênção na casa de Deus, eu sei como você é, e a pessoa fica lá, e Deus usando o teu líder, o teu pastor, dizendo, vamos lá meu irmão, vamos lá meu filho, vamos lá, vamos acreditar, vamos fazer, e a pessoa, e você, e muitas vezes o diabo usando essas pessoas, fecha a porta na cara dessas pessoas, queridos. Se for necessário se afastar de algumas pessoas por algum tempo, para você viver o milagre, é melhor do que você continuar com esses amigos e vivendo a mesma vida e não experimentando o melhor de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui. Fecha a porta para os pessimistas, fecha a porta para as pessoas negativas. Outra coisa que você deve fazer é fechar a porta para o seu passado, queridos. Essa é uma igreja que fala muito de mudança interior, amém? De cura interior. A gente sabe que isso é falado aqui. Queridos, você não pode viver com esses traumas, com essas angústias, ainda ditando o seu dia a dia. Eu sou aquela pessoa, eu sou uma vítima. Você não é uma vítima, você é um príncipe, você é uma princesa gloriosa na presença de Deus. Fica com o relatório de Deus a respeito de você. Fecha a porta para o seu passado. Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Deus, eu perdoo as pessoas que fizeram aquilo comigo, Senhor, mas eu vou em frente em nome de Jesus. Eu vou alcançar os teus propósitos para a minha vida. Eu vou usar meus talentos para a tua glória. Você sabia qual é o lugar mais rico dessa região aqui? O lugar mais rico da cidade é o cemitério. Porque lá estão enterrados sonhos que nunca foram realizados, talentos que nunca foram colocados em prática, projetos, desejos, sonhos que morreram junto com os seus donos. Está lá, riquezas, tesouros, projetos. Não deixe ser essa a sua vida, em nome de Jesus. Levante-se, creia que Deus tem mais para você, que você vai desenterrar esse talento e você vai colocar ele em prática para a glória do Senhor. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem tesouros aqui, tem sonhos aqui, tem projetos aqui, tem um futuro glorioso aqui. Esse não vai ser o seu final. Deus tem mais. E Deus, eu estou falando com convicção, Deus tem muito mais para você. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus Cristo deu a sua vida para que nós vivêssemos uma vida em abundância. Deus tem vida abundante para os seus filhos. Roubo, destruição, morte, isso é trabalho do inferno. Não pense, mas Deus botou essa doença em mim porque Ele quer me ensinar uma lição. Deus não coloca a doença nos seus filhos. Deus não dá presente ruim para os seus filhos. Ele é um bom pai que dá bons presentes para o seu filho. Deus não precisa te ensinar usando doença. Ele tem a palavra dele, tem o Espírito Santo, tem a igreja. Ele pode falar de muitas formas. Não aceite enfermidade na sua vida. Diga, eu rejeito isso aqui em nome de Jesus. Nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Não aceite, queridos. Não te pertence isso aí. Estou caminhando para o fim, vamos lá. Envolva a sua família no milagre. Envolva a sua família no milagre. Deixa de fora os incrédulos, os pessimistas, os negativos, mas envolva a sua família no milagre. Eles vão ver o processo acontecer, eles viveram a dificuldade junto de você, e eles vão ver a vitória junto com você. Aleluia. A minha família, quando a gente saiu de Chicago e fomos para Newark, a gente teve muitos desafios, muitas dificuldades. Nossos filhos viram isso, mas eles também estão sendo testemunhas e ainda vão testemunhar ainda muito mais da vitória, da conquista, dos presentes que Deus dá, das tremendas dos desafios que são vencidos e da prosperidade que Deus vai nos dar cada vez mais, para a glória do nome do Senhor. Porque quando você prospera, você também dá um exemplo para as pessoas. Amém, queridos? Ela estava pensando, essa mulher pensou, vão roubar os meus filhos, vão tirar meus filhos de mim, eu vou ser
eu vou ficar sozinha, eles vão virar escravos. E Deus não tem escravidão para os nossos filhos. Deus tem uma vida de glória. Eles vão ser nossos parceiros de negócio, eles vão ser nossos parceiros de ministério, eles vão ver e ser testemunhas do processo, do milagre na nossa vida. Eles viram a nossa dificuldade, mas eles vão ver a nossa vitória conosco. Glória a Deus, aleluia. Santo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nossos filhos não são escravos do diabo e do mundo, eles vão ver a vitória junto conosco, aleluia, em nome de Jesus. Outra coisa que que o profeta falou para ela fazer, uma vez que ela entrasse na casa, fechasse a porta e começassem a trabalhar juntos ali para fazer aquela milagre acontecer, o profeta disse: derrame nos vasos e não pare. Tem óleo aí? Tem óleo aí? Tem óleo aqui? Óleo aponta para o Espírito Santo, óleo aponta para a unção, queridos. Unção é capacitação sobrenatural para você fazer o que você não conseguiria fazer sozinho. Aleluia. Vou perguntar novamente: tem óleo aqui? Deus vai multiplicar. Aleluia! O óleo precisa ser derramado. Às vezes estamos sentados na nossa comodidade, o nosso vaso está ali, paradinho. Deus te depositou tanta unção, tanto do seu Espírito, você está cheio do Espírito Santo, mas está ali, encolhidinho. O óleo ali guardadinho, tampado. Mas o óleo precisa ser derramado, a unção precisa ser colocada para trabalhar, para ela multiplicar. Você precisa dar, você não pode ficar só se guardando o óleo para você. E quem sabe tem alguém aqui, de repente sentado na última fileira, eu não sei onde você está, talvez do lado, eu não sei, mas tem alguém aqui que você está guardando o óleo só para você, e Deus está dizendo: é hora de começar a derramar esse óleo, começar a colocar para fora esse dom que Deus te deu, começar a ser usado para o louvor da glória de Deus, porque é no seu derramar, é no seu se esvaziar e dar mais de você que Deus vai multiplicar a unção na sua vida. E é hora de derramar, queridos, e o processo envolve trabalho. Diga amém bem alto. O processo envolve trabalho. Eles tiveram que pegar as jarras, derramar uma por uma, e tem coisas que Deus vai fazer independente da gente, mas tem coisas que Deus quer que nós colocamos a mão, arregaçamos as mangas e fazemos o trabalho, queridos. E tem um detalhe aqui: o óleo não acabou. Sabe por quê? O óleo não acaba. Há um suprimento inesgotável de óleo, há um suprimento inesgotável de azeite, há um suprimento inesgotável da unção. Está disponível para mim e para você, se você crer e se derramar, colocar para fora. O óleo não acabou, ele simplesmente parou. Então é possível que o óleo pare. Pastor, eu estou há tantos anos no Evangelho, estou me sentindo meio assim, estou meio sem esperança. De repente o óleo até parou, mas é hora de começar a colocar ele para trabalhar novamente, em nome de Jesus. Deus quer vasos voluntários que estejam disponíveis para ser usados por Ele, nesses últimos dias. Deus pode contar com você? Amém. Por último, queridos, penúltimo, compartilhe a sua história de vitória, amém? O seu milagre, compartilhe o seu milagre. Eu gosto quando as pessoas vêm para mim como pastor, eu tenho certeza que os pastores também se sentem assim, quando as pessoas vêm para a gente e falam: pastor, lembra daquela palavra que o Senhor deu? Eu coloquei em prática, e olha o que Deus fez na minha vida. O pastor precisa ouvir, e você precisa testemunhar do milagre que Deus fez na tua vida. Já tive experiência de pessoas que chegam, e pastor não é fácil, né? Pastor sabe como é que é. Pessoas que vêm para você e vomitam todos os seus problemas em cima do pastor. É porque minha vida está assim, porque está assado, eu só vejo isso, aquilo, outro. E enche o ouvido do pastor, e o pastor lá com a maior calma, escutando, orando, e só. Aí a pessoa sai
ele dá uma palavra de vitória, a pessoa sai, muitos nem obedecem, infelizmente. Não aqui, em nome de Jesus. Mas os que obedecem têm a vitória, porque dá certo, amém? Obedecer, seguir os seus profetas. Aí você tem uma vitória, a pessoa tem uma vitória, e não vem contar para o pastor. Falou tudo que estava errado, mas na hora de contar a bênção não conta. Diga, eu não sou assim, em nome de Jesus. Eu conto as minhas vitórias para os meus pastores. Aleluia. Não compartilhe somente seus problemas com o profeta. Essa mulher voltou e falou, olha o que Deus fez. E sabe o que aconteceu? Por causa que ela voltou, ela ainda recebeu ainda mais um conselho, mais uma palavra de fé. Ele falou assim, agora você vai, vende, e você e os seus filhos vivam com o resto. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Obtenha orientação sobre como usar o aumento sobrenatural que Deus vai dar na sua vida. Ela voltou e ele falou assim, olha, isso que Deus aumentou, esse aumento sobrenatural que Deus te deu, agora você vai poder abençoar não somente a tua casa, mas você vai poder abençoar outras vidas. Você vai vender, você se tornou uma produtora, você não é somente uma consumidora. Estou quase terminando, deixa eu citar um exemplo, um testemunho que a gente viveu. O ano passado eu falei para minha esposa, eu senti forte no meu espírito, Deus esse ano vai nos usar, vai levar o nosso ministério para as nações, internacionalmente. Aí ela falou, amém. Na metade do ano, um pastor do Quênia me procurou, falando assim, eu estava orando, eu tive uma visão de Daniel na cova dos leões. Aí eu falei, Deus, o que é isso? E Deus falou para mim, esse pastor no Quênia, o nome dele é pastor Clinton. Deus falou para ele, procure na internet Alliance Faith Church, procure na internet a igreja Cara de Leão. Ele procurou, ele falou, pastor, eu quero ser mentorado, eu quero que compartilhe a palavra, eu sou um pastor novo, ainda estou aprendendo. Uma pessoa ganhou ele no evangelismo ao ar livre, e ele é pastor já. Há muita necessidade no Quênia de trabalhadores, e esse homem começou a pregar nossas palavras da internet, as palavras que a gente coloca no YouTube, e ele está pregando as mesmas palavras para a igreja dele. Olha que coisa linda. Aí ele falou de uma necessidade que eles têm 10, e nós já vimos as fotos, já vimos o vídeo deles, isso realmente está acontecendo. 10 órfãos que ele assumiu para cuidar. Ele é um pastor jovem, 23 anos de idade, e tem 10 órfãos que ele sentiu pelo Senhor de abrigar na casa, no lugar onde eles moram. Todos perderam os pais, ou de AIDS, ou de enfermidade, ou de violência eleitoral. Uma ou duas das crianças, imagina chegar em casa na escola e seus pais estão carbonizados, porque tacaram fogo na casa deles. Esse é o tipo de situação que eles vivem lá. E essas crianças estavam passando fome, queridos, estavam passando necessidade, comendo uma vez por dia, e olhe lá. E a gente ministrando a palavra para ele, e eu senti muito forte no coração, nós não estamos criando dependentes, essa mentalidade precisa mudar, nós estamos criando produtores. Aí o que eu vi? Ele mostrou na foto dele, ele tinha um galinheiro com 4 galinhas. Eu perguntei, quantas galinhas você tem? 4. Quanto que é para comprar uma galinha? $7, dá uns R$35. Vamos começar a orar por galinhas então. Começamos a orar, conseguimos abençoar eles com 30 galinhas, depois mais 30, eles estão com 60 galinhas, queridos. Aí com o dinheiro dos ovos, em vez de, eles têm para comer, mas tem também para vender, então está provendo, está girando, está produzindo. Eles conseguiram um contato numa universidade, numa escola, que está comprando os ovos deles. Então esse povo, eles não estão toda semana pedindo ajuda, me manda um dinheirinho, não, eles mesmos estão produzindo. Glória a Deus, queridos. Deus quer fazer isso com as nossas vidas. Você não se enxergue como um consumidor, enxergue-se como um produtor, e isso vai tremendamente mudar a sua vida.